teologia, nós conhecemos o que são os atributos de Deus. O que são atributos? São as qualidades inerentes de uma pessoa. Hoje de manhã nós estivemos falando um pouco sobre personalidade e caráter, e até não entramos muito na questão do caráter não. Então o que são os atributos de uma pessoa? São as qualidades inerentes de uma pessoa. Quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são variados, e nós dividimos os atributos de Deus em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Um dos atributos de Deus que talvez todos nós conheçamos é que Deus é amor. Deus é amor, e isso nós sabemos lá em João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um atributo de Deus. Deus, ele não somente tem amor, Deus é amor, e esse amor ele partilha conosco, e ele implanta esse amor em nós. Nós amamos também. Amamos o irmão, amamos a igreja, amamos a Deus, amamos a esposa e amamos de variadas formas. Quando nós falamos de atributos comunicáveis de Deus, nós também falamos que o nosso Deus ele é longânimo. O que vem a ser um Deus longânimo? A Bíblia diz que Deus ele é tardio em irar-se. Nós também podemos ser tardios, ainda que em algumas questões nós às vezes revidamos na mesma hora. Alguém fala uma ofensa para a gente revida na mesma hora. Isso não é ser longânimo, isso aí já é ser pronto para a briga. Isso são atributos comunicáveis de Deus. Mas dos atributos incomunicáveis de Deus, os que mais nós conhecemos é a onipotência, onipresença e a onisciência de Deus. Mas tem também um atributo de Deus que é eternidade. Deus ele é eterno. Pastor, nós seremos eternos? Não, nós seremos imortais. Há uma diferença entre um ser eterno e um ser imortal. Nós seremos imortais por quê? Porque tivemos um princípio. Tudo que vemos no mundo tem um princípio e um fim. Este culto teve um princípio, ele vai ter um fim também. Apesar de estar muito gostoso aqui, eu ainda deixei 2 filhos em Acreúna e eles estão esperando eu chegar. Antes de vir para a igreja, eu já estava pronto, liguei para o meu menino mais novo, perguntei como é que está pronto para ir para a igreja, meu filho? Estou pronto, pai. Que hora que o senhor chega? Falei, daqui a pouco, meu filho. Olha a Deus para que a fumaça que está aí, uma queimada aí, não atrapalhe o meu retorno. Eu quero ver se eu durmo em casa. Apesar de estar tudo muito bom aqui, isso aqui tem um princípio, mas tem um fim. Quando nós falamos de algo que não tem fim, pode parecer para a gente, isso aí é uma coisa às vezes inconcebível, porque tudo que a gente vê tem um começo e tem um fim. Há uma grande certeza para os que estão vivos é que um dia morreremos, salvo aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador e estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, que a maior esperança da igreja é sermos arrebatados para o céu. Deus não é imortal, Deus ele é eterno. Por quê? Porque Deus ele não teve princípio e também não terá fim. Eu quando era mais novo comecei a pensar, como é que era Deus antes de tudo? Aí comecei a pensar, como é que era Deus antes de ele fundar o mundo? Quase que eu fiquei louco. Por quê? Isso aqui não é coisa que a mente humana consegue conceber, mas o que nós sabemos pela palavra de Deus é que ele é eterno, ele não tem princípio e ele não tem fim. E o próprio Senhor Jesus, quando se apareceu a João lá na ilha de Pátimos, ele disse: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ou seja, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Glória a Deus por isso. Agora eu quero falar de um atributo de Deus que nós conhecemos muito, chamado presciência. A presciência de Deus é um atributo de Deus conhecer todas as coisas, desde o passado, o presente e o futuro. Irmãos, preste atenção numa coisa: tempo foi algo criado para o homem e por causa do homem. Na eternidade não existe tempo. O tempo terá fim.
O tempo, essa contagem de tempo que nós conhecemos, isso vai ter um fim na consumação dos séculos, quando Deus reconstruir tudo e fizer novos céus e nova terra. Não existirá tempo mais, porque estaremos passando para uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Deus, Ele conhece todas as coisas. Para Jeremias, ele disse: eu te vi no ventre da tua mãe, antes que você nascesse, quando os teus ossos eram entretecidos no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te chamei, e às nações eu te dei por profeta. Deus já nos viu muito antes de tudo acontecer. A onisciência de Deus é que Ele sabe de todas as coisas. Agora, sabe o que é maravilhoso disso aí? A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas dos céus e as chama pelo nome. Deus também, Ele sabe a quantidade da areia do mar, ou da areia que está na praia do mar. Agora, sabe o que é mais interessante ainda? Eu fico maravilhado quando eu falo desse Deus, porque se fosse para nós hoje, e alguém chegasse aqui e perguntasse: quantas pessoas tem aqui? Até eu me atrevi a tentar contar, não dá nem para contar. Nem se fosse para nós, a gente começaria a contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente começa a contar por grupos, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Aí vai indo, daqui a pouco você perde. Se você chegar para Deus hoje e dizer, e perguntar, e Deus ainda quiser responder: Senhor, quantos grãos de areia tem na praia do mar? Deus não vai contar, porque Ele já sabe de cor. É a grandeza desse Deus a quem nós adoramos. Quando alguém pensa: esse povo é louco, por que grita tanto? Por que esse povo, no meio de tanta crise, ele dobra o joelho e ora? Por que esse povo, no meio de tanto problema, ainda ele consegue cantar? É porque nós adoramos a um Deus estupendo, maravilhoso, grandioso, que conhece a nossa vida na intimidade. É esse Deus que nós servimos. Agora vamos lá. A onisciência de Deus é o fato dele saber de todas as coisas. E o próprio Deus, quando nós acabamos de ler aqui, ele disse: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por quê? Não é só uma questão de ser grande. Ele disse assim: eu anuncio o fim antes do começo. Irmão, Deus é tão grandioso, Deus é tão poderoso, que no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, tem a maior promessa da Bíblia, que diz que da semente da mulher suscitará um varão, que pisará na cabeça da serpente e derrotará essa serpente. Irmão, isso foi lá no Gênesis 3,15. Aí quando Adão conhece a sua esposa, depois de sair do jardim, aí nasce um menino. O primeiro menino foi chamado Caim. Sabe por que está escrito na Bíblia que ela deu o nome de Caim? Ela disse assim: alcancei de Deus um varão, um homem. Sabe por que ela escreveu isso? Porque ela estava esperando que aquele Caim fosse o Jesus, o Messias prometido. Não era. Aí passam os tempos, nasce um menino chamado Sete. Pensa também a Eva que era o Senhor Jesus. Não era. Aí nasce um homem no meio de uma geração corrompida. Deus olha para a terra e viu um homem justo, Noé. Aí todo mundo pensou: Noé é o Messias prometido. Não era Noé também. Aí foram passando-se os tempos, foram passando-se os anos. Aí veio o profeta Isaías, é o profeta messiânico, o profeta que mais tem promessas e palavras a respeito do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9 de Isaías diz que Isaías profetiza o nome de Jesus. Ainda diz as qualidades de Jesus e alguns atributos de Jesus, quando diz: ele será um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade e o príncipe da paz. Isaías profetiza que Jesus viria, morreria, sofreria, mas ele também ressuscitaria. Ah, mas esse Jesus vai aparecer? Vai. Aonde vai aparecer? Aí Deus levanta o profeta Miqueias e diz: e tu, Belém Efrata, tu és a menor das cidades, mas não serás a menor, porque de ti procederá um varão, um Messias prometido. Onde Jesus ia nascer?
Na cidade de Belém. Isso aí, irmão, foi profetizado centenas de anos antes de Jesus aparecer na terra. Quando os pastores vieram e estavam lá, aí veio os anjos dizendo: olha, não turbeis, não temais, eis que vos trago uma nova de grande alegria, porque na cidade de Davi, que cidade era essa? Belém de Judá, nasceu hoje o Cristo, o Salvador. Aí chegam os magos procurando em Jerusalém, onde é que estava o Messias. Ô irmão, estava profetizado na Bíblia. O que aqueles magos estavam fazendo em Jerusalém, irmão? O que aqueles magos tinham que conversar com Herodes? Por causa de um erro de interpretação dos magos, morreu mais aproximadamente 2.000 crianças na cidade de Belém, porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque estava profetizado na Bíblia. Sabe, deixa eu te dizer, sabe o que é a presciência de Deus? A presciência de Deus é tão grande que ele profetizou para Ciro, dizendo: assim diz o Senhor a Ciro, meu ungido. Irmão, sabe quando que Deus disse isso? 150 anos antes de Ciro nascer. E você está achando que pode esconder de Deus. E nós achando que podemos dizer para Deus: Senhor, eu não quero isso, Senhor, eu escolho isso. Irmão, perdoe-me dizer nesta noite, às vezes nós cometemos um erro muito grande. Nós estamos lidando com um Deus poderosíssimo, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que pega a terra na palma das suas mãos, que conta as estrelas e sabe o nome de uma a uma, sem errar o nome dela. Eu sou filho de um pai que tem 7, eu sou filho de um pai de 7 filhos. Eu sou lá de uma casa de 7 irmãos. E de vez em quando meu pai estava meio turbado lá, ia chamar o nome de um, chamava o nome dos 7. Eu falava: gente, meu pai não consegue ver o nome. Irmão, eu tenho 3. Aí tem dia que eu falo: Azabner, é Asaf, Samuel e Abner, irmão. Chama os 3, é só 3, e eu erro o nome. Deus conhece as milhares de estrelas e não erra o nome delas. É esse Deus que nós glorificamos Ele nessa noite e dizemos: volta logo, Jesus, nós temos saudade de casa. Agora deixa eu dizer uma coisa que pode surpreender o teu coração. Deus, Ele não conhece apenas o passado. Deus não conhece apenas o presente. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: Deus já sabe o que vai acontecer na tua vida daqui até a meia-noite. Ele já sabe. Deus sabe o que está dentro dos planos do teu coração, do que você vai fazer essa noite. É por isso que a gente fala: Senhor, eu falei para meu filho, ora para Deus abrir os caminhos para me chegar em casa, porque eu não sei se eu chego em casa ainda hoje. Deus sabe. Agora, mais surpreendente de tudo isso, dentro da onisciência de Deus, tem a presciência de Deus. Agora, a presciência de Deus não é somente Ele saber as coisas antes de acontecer. Ele disse assim: porque eu anuncio o fim desde o princípio. Quando anunciou esse culto, Deus já sabia do final dele, o que aconteceria no final deste culto, porque Ele é Deus. Agora, o que é que surpreende o nosso coração? É Deus conhecer as possibilidades que existem. Eu vou contar por experiência minha, com todo respeito, está ali a minha esposa. Eu me casei com 28 anos, conheci minha esposa dentro de um seminário. Mas eu namorei algumas outras moças quando eu era jovem, nasci na igreja. Namorei uma outra filha de pastor. Eu tenho uma sina para namorar filha de pastor. Minha esposa é filha de pastor. Alguém conhece aí? É o pastor Vilarim. Aí, vamos supor que se eu não casasse com aquela mulher, e há alguns anos atrás, antes disso, eu tivesse casado com aquela outra mulher, como seria a minha vida? Eu não sei. Mas você sabia que Deus sabe? Ele conhece todas as possibilidades. Você quer ver uma coisa? Davi estava fugindo de Saul. Saul armou um exército. Davi foge para uma cidade dos filisteus chamado Aquis.
De Aquis, Davi vai para uma cidade chamada Nobe, aonde estava a tenda do Senhor. Aí chega a notícia para Saul: Davi está em Nobe. Aí Davi tem que fugir. E tem uma cidade chamada Keila na Bíblia. A cidade estava em guerra e Davi tinha um exército de 400 homens. Davi vai para aquela cidade, peleja contra os inimigos da cidade chamada Keila. Aí o rei da cidade fala assim: Davi, já que você nos deu livramento, mora aqui conosco. Você já fez bem para nós, deixa nós fazer um bem para você, habite conosco. O que ele estava falando? Um homem valoroso desse, vamos trazer para perto aqui. Aí Davi ficou lá. Chega a notícia para Saul, lá no reino de Israel, dizendo: Davi está na cidade de Keila. E a cidade de Keila, querido, deixa eu te dizer, era uma cidade murada, fortificada. Se fechasse os muros, seria muito difícil o rei Saul entrar na cidade. Só que Davi era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Chega a notícia para Davi dizendo: Davi, vem Saul com a faca nos dentes, armado ele mais 400 homens para te prender. Irmão, o que Davi faz? O que todo crente quando está em apuro faz. Irmão, o que todo crente quando está em apuro faz? Dobra o joelho e vai orar. Davi dobrou o joelho e foi falar com Deus. Falou: Senhor, eu estou numa cidade murada. Se esse povo fechar as portas aqui, Saul não entra aqui. Mas eu quero saber de ti, que conhece todas as coisas. Me diz uma coisa, Deus: esse povo vai me entregar para Saul? Ou seja, ele vai me prender e vai me entregar de bandeja para Saul? Sabe qual foi a resposta de Deus para Davi? Vai. O homem que teme a Deus, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, que o avisado vê o mal e se esconde. Mas os simples, quem é o simples, irmão? Simples ali é porque a Bíblia é muito educada. A Bíblia tem uma linguagem muito acadêmica e muito educada. Simples ali é o tolo. Mas os simples passam e sofrem a pena. Irmão, você já viu aqueles meninos, adolescente, turrão, rebelde? Aí você diz: menino, não sobe não que você vai cair. Irmão, a gente mal fecha a boca e cai no chão. Menino, desce dessa mangueira, aí você vai escorregar. Vai né, mamãe, cai no chão. O simples passa e sofre a pena. Mas o avisado, o prudente, vê o mal e se esconde. Aí o que Davi fez? De noite ele pega o seu exército e foge. Quando Saul chega, não pega Davi. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, isso aqui é uma possibilidade? É. Mas a Bíblia diz que ele perguntou para Deus, que conhece os tempos e as estações. Deus disse para Davi: esse povo vai te entregar, Davi. Esse povo vai te trair, Davi. Pega a fuga, porque esse povo, apesar de você ter livrado ele, ele vai te entregar. Davi fugiu. Agora eu pergunto para os irmãos: Keila iria entregar Davi? Iria, porque a boca de Deus quem diz. Irmão, Deus conhece todas as possibilidades. Jesus estava sobre a terra, foi para as partes de Betsaida e começou a fazer milagres naquela cidade. Preste atenção nisso aqui, irmão, e o povo era incrédulo. Jesus começou a fazer milagres, paralíticos começaram a andar, cegos começaram a ver, mudos começaram a falar, endemoniados começaram a ser libertos, e o povo não se converteu. Aí Jesus vem e diz: ai de ti, Betsaida, Tiro e Sidom, porque se em Sodoma e Gomorra, irmão, nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, uma das cidades mais promíscuas da época. Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim foram destruídos por fogo, por causa da maldade que havia em Sodoma e Gomorra, porque eles não se converteram. Não é porque não houve pregação lá, tinha. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago escreve que o justo Ló afligia o seu coração todos os dias por causa da maldade daquela cidade.
Quando o anjo veio, foi Ló quem pregou para os seus genros, que estavam prometidos para as suas filhas. Foi Ló quem pregou para todos os seus vizinhos, dizendo: olha, essa cidade vai ser destruída. Eles riram dele e pereceu a cidade. Aí vem Jesus, praticamente 1600 anos depois, e Jesus diz assim: se tivessem feito os milagres que vocês viram em Sodoma e Gomorra, digo-vos que aquela cidade não seria destruída. Sabe por quê? Deus sabia que lá em Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os milagres naquele lugar, aquele povo tinha se convertido, e assim como Nínive, ela não teria sido destruída. Sabe o que é isso? Uma possibilidade. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele diz: ei a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá compraremos, venderemos e negociaremos. Aí ele diz assim: ao invés disso, devias dizer, se o Senhor quiser e nos permitir, faremos isto ou aquilo. Você está entendendo? Irmão, por que nós questionamos as coisas de Deus? Ah, pastor, eu tenho medo de saber a vontade de Deus. Irmão, Deus revelou os 4 últimos impérios mundiais para Daniel. Deus revelou o que haveria de acontecer no fim do mundo. Pastor, o senhor crê na Bíblia? Eu creio. Agora eu vou te provar por que eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus viria, ele veio. A Bíblia disse aonde Jesus ia nascer, e aonde a Bíblia diz que Jesus ia nascer, nasceu. A Bíblia chamou Ciro 150 anos antes de Ciro nascer, e quando Ciro nasceu, Ciro fez o que Deus havia determinado na sua palavra. Eu creio nessa palavra, porque ela é infalível, ela é inerrante, e ela mostra o caminho para o céu. Eu creio no Deus que essa palavra diz, porque o Deus dessa palavra, Ele já tinha profetizado todas as coisas, Ele conhece todas as possibilidades. E eu quero chamar a sua atenção para cá nessa noite, preste atenção. Tem gente que ele diz: pastor, eu tenho medo de conhecer a vontade de Deus. Eu estava ministrando aula semana atrasada, dentro da sala de aula, estava falando disso aqui junto com alguns irmãos. Aí eu perguntei: quem aqui já teve medo de dizer: Senhor, dirige o meu caminho, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, faz de mim o que o Senhor quiser? Aí o irmão falou: pastor, eu tenho medo. Eu falei: meu filho, por que você tem medo? Ele falou: ah, pastor, vai que Deus me chama para ser missionário lá na tribo africana que come gente. Eu falei: meu filho, se Deus te mandou ir, Ele vai te proteger lá. Ah, pastor, mas eu tenho medo da vontade de Deus. Ah, então deixa eu te dizer uma coisa. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: porque eu, o Senhor, sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus tem para a tua vida é bênção, é saúde, é prosperidade, é vida eterna em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Salomão, antes de nascer, Deus já tinha dito para Davi: o teu filho vai edificar um templo para o Senhor. Surgiu o templo de Salomão, uma das obras mais belas da terra que nós não tivemos o privilégio de conhecer. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o teu futuro. Deus sabe quem estará vivo até o final do ano. Deus conhece todas as coisas. Jovem, preste atenção nisso. Deus conhece o que está dentro do teu coração. Quando muitas vezes você dobra o joelho e diz: Senhor, eu estou te orando por uma porta de emprego. Aí vem Deus e diz: meu filho, vai abrir uma porta, mas não é minha, não entre por ela. Aí ele diz assim: Senhor, por que o Senhor está dizendo para mim não entrar? A porta de emprego é boa, porque lá no livro de Provérbios, por 3 vezes Salomão disse que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. É Deus quem guarda o nosso caminho, e é Deus quem dirige a nossa vida.
E por que você não entrega a sua vida ao controle do Senhor Jesus? Por que você tem medo de aceitar Jesus como Salvador e deixar Deus guiar a tua vida? Pode parecer que hoje Deus está querendo o teu mal, pode parecer que Deus está te levando por um caminho de tristeza, por um caminho de angústia, mas deixa eu te dizer, o que Deus planejou para a tua vida é o final de tudo, você herdar o céu e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus sabe todas as coisas. E eu faço essa pergunta: quantas vezes você consultou a Deus para comprar uma casa? Quantas vezes você consultou a Deus sobre aquele namorado ou aquela namorada? Deus não arranja casamento, mas Deus mostra o futuro. Talvez você se agrade daquilo ou daquela. Talvez você se agrade de um ou de outro, mas Deus vê lá dentro do coração o que nós não conhecemos. Deus conhece e Ele está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vem Salomão e disse assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos. Deus conhece tudo, Deus tem livramento para a tua vida. Israel estava fazendo guerra contra a Síria, aí vinha a Síria e preparava uma cilada aqui. Aí Deus levantava o profeta Eliseu e dizia: Eliseu, vai lá e avisa para o rei para não ir por esse caminho, porque tem uma armadilha. Aí vinha Eliseu, contava para o rei mudava a trajetória. Aí a Síria planejava outra coisa, vinha Deus, revelava para Eliseu, Eliseu contava para o rei, e o rei temia a Deus, mudava tudo. Aí um dia o rei da Síria deu um grito, reuniu o exército e falou: quero saber quem é o traidor que está aqui no meio, porque tudo que eu falo aqui, o rei de Israel está sabendo. Aí um soldadozinho levantou e falou: não, rei, fica tranquilo, não tem nenhum traidor aqui no meio não, é porque lá em Israel, oh glória, tem um profeta do Senhor, que Deus revela para ele todo o plano que você está fazendo, rei. Tem gente que está preparando a armadilha para você, mas Deus está mostrando: não vá por esse caminho, porque eu tenho livramento para a tua vida. Não vá por ali, porque eu quero te abençoar. Ano de 1995, terminei o 2º grau. A maior vontade que eu tinha era de fazer uma faculdade. Presto um vestibular. Aí falo para o meu pai, por causa de uma palavra que ele disse quando eu era criancinha. Eu falei: pai, eu quero ser economista. Pastor, eu não fiz faculdade, mas eu sou economista até hoje. Que eu diga minha esposa. Eu queria fazer uma faculdade de economia, porque o meu sonho era ser ministro da economia. Já pensou? Está achando que eu sonhava pequeno, irmão? Eu sonhava, o trem era grande logo. Prestei um vestibular. Aí Deus falou: meu filho, eu vou te mostrar o que eu quero para a tua vida. Prestei um vestibular e Deus permitiu eu passar em primeiro lugar. Aí eu falei: é de Deus. Irmão, nem tudo que dá certo é certo. Deu certo para mim, mas não estava dentro do plano do que Deus queria para a minha vida. Fiz faculdade 1 ano e meio, Deus fez eu trancar a faculdade. 1 ano e meio depois, eu entrava dentro de um seminário para estudar teologia, porque eu queria sair de lá, não ministro da economia, mas ministro da palavra de Deus. Bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus.
Se você está achando que foi um acidente de percurso, você está aqui nessa noite, eu vou te dizer, baseado na palavra de Deus, não foi. Deus planejou este dia para te trazer aqui. E sabe por que Deus te trouxe para este lugar? Porque Deus conhece o teu coração. Tem gente que já planejou na sua vida dizendo assim: eu não vou mais na igreja, eu não aguento ser crente, eu não aguento mais passar as lutas que eu passo, eu choro, parece que Deus não vê, eu clamo, parece que Ele não ouve. Mas deixa eu te dizer, Deus te conhece na intimidade. Quando ninguém viu o teu choro, Deus viu. Quando não saiu palavra do teu coração, Deus ouviu o choro do teu coração. E há planos no teu coração que Deus está dizendo: não é o que eu planejei para você, não é o que eu quero para a tua vida. Para muitos, Deus está dizendo: eu te escolhi antes de você nascer. Eu tenho um ministério para a tua vida. Eu tenho um casamento de bênção para você. Basta você entregar a sua vida nas minhas mãos. Deixa eu te conduzir. Eu sei como fazer. Tem muitas pessoas aqui que não são crentes, estão perguntando: pastor, como é que eu faço para Deus revelar a vontade dEle para a minha vida? Aceita Jesus como Salvador. Eu era pastor em Paraúna. Olha como é que Deus dirige caminhos. Perdão, volta um pouquinho. Eu era pastor em Arantina. Estava dirigindo o culto. Chamei uma irmã para vir cantar. Quando ela pegou no microfone para cantar, ela falou: pastor, Deus me mandou te entregar uma palavra. Pronto. Aí eu pensei no meu coração: lá vem uma profetada. Ela olhou para mim e disse assim: Deus mandou, pastor, eu te dizer: aonde eu te mandar ir, tu irás, e a palavra que eu mandar falar, tu falarás. Amém? Eu falei: amém. Entendi nada. Fui para casa com aquela palavra. Falei: meu Deus, profecia é isso? A irmã leu a Bíblia, está lá em Jeremias capítulo 1. Aí Deus falou: meu filho, aquieta o coração. 15 dias depois, há uma reunião em Acreúna. Aí o pastor diz assim: pastor Deil, tu vai sair de Arantina e vai para Paraúna. Aí eu falei: Deus já havia me dito 15 dias atrás que aonde Ele me mandasse era para eu ir. Estava em Paraúna dirigindo o culto. Na verdade estava um outro presbítero dirigindo, porque eu iria pregar. E tinha um presbítero, um velhinho sentado do meu lado. Ele põe a mão no meu ombro e olha para mim e diz: eu não tinha nem um ano de Paraúna. Falou assim: você vai ficar pouco tempo aqui. Você vai para a sua sede tomar conta da área do ensino e depois vai para a conversão. Pastor, isso tem mais ou menos 18 anos. Eu olhei para o irmão e falei assim: profeta de olho aberto? Irmão, com Deus é tudo do jeito que a gente não pensa. Teve outro ano, eu sonhei e Deus me mostrou o que estava dentro do coração do pastor, e eu não sabia. Quando eu chego em Acreúna, o pastor de Marci falou assim: meu filho, vem para cá, porque eu preciso de um professor de teologia. Quando ele falou isso para mim, ele falou assim: você aceita? Eu dentro do meu coração, eu estava dizendo: Deus tem 3 anos que falou isso para mim. Aí eu falei: eu não vou dar uma de... Eu falei: pastor, eu vou orar. Irmão, Deus já tinha respondido. Eu só não queria ser muito apressado. Quando Deus quer fazer, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Deus já sabia há séculos atrás que eu estaria aqui e estaria falando contigo, porque Ele tem um grande projeto para a tua vida: salvação de almas, edificação de vidas e glorificação do nome do Senhor. E a primeira pergunta que eu quero te fazer: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Você quer entregar a sua vida para o Senhor hoje? Você quer deixar Deus tomar conta da tua vida?
Eu vou usar o português brasileiro. Quanta cabeçada você já deu? Quanto murro em ponta de faca você já deu? Quantos projetos fracassados? Porque você nunca consultou a Deus. Mas Deus quer guiar o teu caminho. Deus quer iluminar o teu caminho e dizer para você: eu mostro para você onde você vai. O inimigo não vai tocar na tua vida. O teu inimigo não te matará, porque eu estarei te guardando. Eu te protegerei. Colocarei sobre você a minha palavra quando diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, mas entrega o teu caminho nas minhas mãos. Quem quer aceitar Jesus como Salvador hoje? Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus guiar a tua família. Deixa Deus guiar o teu projeto. Você nunca experimentou o que é um projeto certeiro? Quando Deus tomar o controle da tua vida, você vai entender que é isso. Você pode estar se perguntando: pastor, não tem como Deus dirigir o meu caminho e eu continuar do jeito que eu estou? Não. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Jesus, só é Salvador de quem o aceita como Senhor. Você quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus? Só dá um sinal que eu quero orar por você. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a tua família. Deus quer fazer você entrar em uma aura de glória e você entender o que é uma realidade, uma felicidade plena e real. É isso que Deus quer fazer com você. Tem alguém para Jesus? Enquanto você decide, eu quero perguntar para você que é crente: quantas vezes você negou o projeto de Deus na sua vida? Quantas vezes, jovem, que Deus já te deu os sonhos pela madrugada, te mostrou você cantando, você pregando, você evangelizando, e você acordou e disse: isso não é para mim. Deus está confirmando essa palavra na tua vida hoje, e está dizendo para você: meu filho, não temas, eu sou contigo. Você quer entender o que é Deus na sua vida? Você quer deixar Deus dirigir? Eu te convido a vir aqui na frente. Eu vou orar pela tua vida hoje. Pastor, eu tenho alguns projetos, eu quero que Deus me revele pela madrugada. Eu vou orar e Deus vai te dar sonhos espirituais. Você vai contemplar a glória de Deus na sua vida. Mas isso é para quem crê e para quem quer. Você quer? Sai do teu lugar agora e vem aqui. Eu quero orar pela sua vida rapidinho, porque o nosso tempo já extrapolou. Só quem entende que Deus está te chamando, mas você tem medo, você está dizendo: pastor, eu não dou conta. Não dá mesmo não. Deixa Deus, porque Ele é suficiente, dele é o Todo-Poderoso. Olha que maravilha, tanta gente aqui vindo entender o que é o projeto de Deus na sua vida. Venha, porque você vai entender o que é Deus dirigir a tua vida, o que é Deus falar para você, o fim, antes de você entrar naquele negócio. Deus vai dizer para você: meu filho, eu vou te revelar, vai dar assim, assim e assim, não entra. Aí você vai entender que Deus comunica com os seus servos, e Deus comunica com a sua igreja. Está vindo gente, eu estou esperando você chegar. Eu quero orar com você. Começa, fecha os teus olhos e começa a falar: Deus, revela a tua vontade na minha vida. Deus, revela os teus projetos para mim. Eu entendo que o Senhor me chamou, eu entendo que o Senhor me escolheu. Eu quero algo grandioso do Senhor na minha vida. Aleluia. Deus tem algo grande para fazer hoje aqui. Quem é candidato? Vem aqui, eu quero orar pela sua vida hoje. Os que são candidatos, dá um passo à frente aqui. Nós queremos orar por você. Você não está aceitando Jesus como Salvador não, fica tranquilo. Mas se você quiser aceitar, é a alegria dessa igreja. Quem é empresário aí? Eu quero orar pelos empresários comerciantes. Dá um passo à frente aqui.
Tem gente que está dizendo: pastor, eu entrei naquele projeto, é um barco furado, é um saco furado. Deus vai te dar direção hoje. Sabe por que eu estou falando isso? Pela direção do homem de Deus, o pastor dessa igreja. Vem, dá um passo aqui na frente, eu quero orar por você. O pastor e os obreiros vão orar aí, o pastor conhece vocês. Vem os empresários e comerciantes. Deus, escute o que eu estou dizendo, está abrindo uma porta de prosperidade para essa igreja. Algo que vocês nunca conheceram. Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar comerciantes, homens prósperos, vai abençoar essa igreja. E um dia você vai se lembrar. Pode até esquecer o meu nome, mas você vai dizer: um dia Deus disse nessa casa que Ele estava abrindo uma porta de prosperidade. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Venha, venha. Vieram todos? Você quer receber essa bênção? Você quer receber essa bênção? Pastor, eu estou perdendo a oportunidade. Tá, se você ficar aí, está perdendo. Quer ser próspero e abençoado? Venha. Está sendo liberado aqui pela palavra pastoral uma bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. Você não entendeu? Está sendo liberado pela palavra pastoral uma bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. O inimigo não vai se irandar com a tua casa. Deixa eu te dizer o que Deus pôs no meu coração aqui agora. Escute isso. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Querido, escute isso. A oração que você fez pelo teu filho, Deus está respondendo hoje. O inimigo não vai se irandar na tua casa. Os teus filhos são herança do Senhor. Herança de Deus para essa igreja. Fecha os teus olhos, Senhor. Está aqui a tua igreja diante do teu altar. Aqui tem jovens, senhoras, senhores que estão se colocando diante de ti, estão dizendo: Deus, eu quero que o Senhor controle a minha vida. Ah, Senhor, eles estão dizendo: Deus, eu quero perder o medo de fazer a tua obra e padecer, porque eu sei que o Senhor há de sustentar os teus servos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, há uma palavra liberada sobre este povo nessa noite. Uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade está caindo por terra. Palavra de maldição está caindo por terra. Palavras contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família.